regra de L'Hopital? Quando que você pode usar? Então, bora começar. A regra de L'Hopital, você só pode usar quando você substituir e a resposta for uma divisão indeterminada. Em todo limite, você tem que substituir o x pela tendência do x. Então, por exemplo, nessa questão número 1 aqui, você pode tentar resolver substituindo o x por 0. Aí vai ficar e elevado a 0 menos 1, ln de 1 mais 0. Em cima fica 1 menos 1, embaixo dá o ln de 1. ln de 1 é 0. Então, tá vendo que deu uma divisão indeterminada? Portanto, a gente pode aplicar a regra de L'Hopital nesse limite. Isso também vai acontecer com os casos, com as questões 2 e 3. Se não for uma divisão indeterminada, você não pode aplicar a regra de L'Hopital. Combinado? Então, o que é a regra de L'Hopital? Agora que você sabe quando você pode usar, como que você calcula? O limite original, né, o limite de uma divisão, ele vai ser transformado em limite de uma divisão. Só que essa divisão é com derivadas. Então, você tem f de x sobre g de x. Deu 0 sobre 0? Aí você vai derivar o de cima, derivar o de baixo e vai calcular um novo limite. Vai calcular uma nova divisão. Entendeu? Basicamente isso. O que muito aluno erra é tentar fazer a derivada do quociente. E não é isso. Para você passar em cálculo de primeira, não cometa esse erro. Então o professor vai te dar 0 na questão. Não é a derivada de uma fração. Você vai pegar o numerador, vai colocar a derivada aqui. Pega o denominador, deriva e põe embaixo. Deriva em cima e deriva embaixo. Aí você vai resolver um novo limite. A resposta desse novo limite vai ser a resposta do limite anterior. Essa é a regra de L'Hopital. Então você tem que saber as regras de derivação, né? Quais são as condições? Primeiro, a função f de x e g de x devem ser funções deriváveis, ou seja, a derivada deve existir. Como é que você vai derivar se a derivada não existe? Né? Faz sentido. O que mais? O g' de x, ou seja, a derivada, ela não pode ser 0. Porque se essa derivada aqui for 0, vai dar divisão por 0, que não existe. E esse limite aqui, ó, ele pode ser um número, pode dar infinito, pode dar menos infinito. Então, qualquer uma dessas opções, você consegue chegar na resposta. O que não pode acontecer é esse limite não existir, né? Aí dá problema. Você não consegue resolver usando a regra L'Hopital. Então, toma muito cuidado, porque você não pode usar a regra de L'Hopital em qualquer limite. Tá? Você tem que tomar cuidado com essas condições aqui. Para você passar em cálculo de primeira, é importante você saber as condições para você usar uma fórmula. Você vai calcular um limite. Tem a condição de existência do limite, né? Que os laterais têm que ser iguais. Você vai usar a regra de L'Hopital? Tem essas 3 condições aqui também. Quando que você não pode usar a regra de L'Hopital? Um exemplo clássico é quando o limite lateral não existe. Isso acontece quando você tem cosseno de infinito ou seno de infinito. Nesse tipo de questão, a função ela vai oscilar infinitamente próximo de zero. Ela vai ficar assim, ó, infinitamente, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Vai ter infinitas raízes. Quando isso acontece, o limite lateral não existe. Esse gráfico roxo, por exemplo, é o gráfico da função cosseno de 1 sobre x. Se você fizer o limite quando x tende a zero, essa função, vai dar o cosseno de 1 sobre 0, né? E 1 sobre 0 vai dar infinito. Então, sempre que você substituir e aparecer cosseno de infinito, seno de infinito, não use a regra de L'Hopital, porque vai dar erro. Tá? Você vai tentar usar o L'Hopital e não vai chegar na resposta. A resposta vai ser não existe.
Então, sempre que o limite lateral não existir, você não pode usar a regra de L'Hopital. Isso acontece sempre que você tem seno de infinito ou cosseno de infinito. Isso acontece porque existem infinitas oscilações, infinitos zeros próximo do número. E a regra de L'Hopital não resolve esse tipo de exercício. Mas tem uma outra regra, tem um outro teorema, né, que resolve. É o famoso teorema do confronto. Se você aplicar o teorema do confronto nesse tipo de exercício aqui, você consegue calcular o limite. Mas com derivada vai dar muito ruim. Então, para você passar em cálculo de primeira, tem que saber quando você pode usar a regra e quando não pode. Se tivesse uma regra só para resolver todos os limites, né, a gente não ia estudar tanto assim, era só aprender uma técnica. Então, nessa aula, a gente está aprendendo a técnica de L'Hopital. Quando a regra de L'Hopital falha, normalmente a gente usa o teorema do confronto. Anota isso aí porque é importante, tá?